Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria o título Unidade, Projeto de Deus. Portanto, abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias 32, 37 diz assim: Eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação. E os trarei de volta a este exato lugar, e farei com que habitem em plena segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Amém? A sua está parecida com isso? Mais ou menos? Eu falei parecido. Igual, muito poucas versões são iguais. Mas parecidas todas estão, não é? Na verdade, nós entendemos, ou pelo menos conseguimos entender um pouco da intenção de Deus nesse texto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e a tua mesa nunca tem faltado o alimento. Muito obrigado pela oportunidade que temos de hoje servirmos o alimento nessa casa, de hoje termos alimento para comer nessa casa. Oramos por aqueles que hoje querem ouvir uma palavra e não podem. Oramos por aqueles que exatamente agora estão com saudades de sentir a tua presença. Presença essa que muitos de nós acabamos nos acostumando e desvalorizando. Acabamos nos acostumando de forma que não fazemos questão. Abençoa o nosso coração, de modo que a gente nunca venha rejeitar a tua presença. Abençoa aqueles que de alguma forma agora estão precisando te ouvir e não tem quem pregue para eles. Abençoa esse tempo nosso, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa palavra é uma palavra de certa maneira conhecida pelo livro profético de Jeremias, um dos profetas mais lidos. Jeremias, Isaías, andam ali juntos, contemporâneos. E pelo que eu estudei, é um dos profetas que mais, com palavras, conseguiu expressar o coração de Deus para o coração das pessoas. E eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema de unidade, porque eu andei pensando para aquilo que o Senhor me chamou, e andei pensando em quantas vezes eu prego na coinonia sobre as coisas as quais Deus me chamou para fazer. E o resultado foi um pouco ruim para mim, foi pouco. Eu prego pouco sobre louvor, prego pouco sobre unidade, porque eu acho que a gente já acaba conhecendo esses assuntos. Mas hoje o Espírito Santo me dirigiu a pregar sobre unidade, e é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Unidade, ela tem algumas diferenças. Existe um modelo de unidade que os pastores costumam desenhá-los
como se fosse um ônibus. Um ônibus coletivo, desse que o irmão Jean conhece muito bem. O Márcio também já trabalhou num ônibus coletivo. Não sei mais quantos aqui trabalharam com isso. O ônibus coletivo, no mesmo momento que ele está cheio, um momento depois ele está vazio. Quando ele chega no terminal, ele praticamente esvazia, daqui a pouco enche de novo. E naquele momento que está cheio, todos estão juntos. Mas o objetivo daquelas pessoas que estão juntas ali não é o mesmo. O endereço delas não é o mesmo. Elas não estão juntas para irem todas ao mesmo lugar, cumprirem todos o mesmo propósito. Elas estão juntas pela conveniência de estarem dentro de um ônibus que as leva a algum lugar. Mas o endereço de cada uma é diferente. Então a gente costuma dizer no ambiente pastoral que a unidade de um ônibus não é unidade, é apenas uma junção. Estão no mesmo ônibus, mas não têm o mesmo endereço. Então esse é um modelo que a gente, de certa maneira, descarta para aplicar na igreja. E por isso eu gostaria de aplicar hoje, para vocês entenderem um pouco melhor, para que nós possamos desenvolver melhor esse pensamento da unidade. Eu separei aqui 3 modelos e a gente vai olhar agora a importância de cada um deles. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Tudo está ali, tá, gente? Tudo que você quiser saber está em Gênesis. Não posso começar sem ser pelo começo. Gênesis capítulo 11. Eu estava sentindo falta mesmo de alguma coisa aqui. Coisa não, né? Alguma coisa importante aqui comigo. É assim, as pessoas arrumam namorada e largam o pastor assim. Gênesis 11, versículo 1. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Esse texto está falando da Torre de Babel. É um texto mega conhecido, não só pelos cristãos, mas no mundo todo, em todas as esferas é conhecido. Alguns têm como mito, alguns têm como verdade. Para nós é uma verdade. Isso existiu. E o segredo que eu gostaria de falar nessa noite está no versículo 4. Quando diz assim: e decidiram. Percebam bem que isso é plural. Isso engloba todos. Isso engloba unidade. Queridos, se você folhear sua Bíblia
e voltar ao capítulo 10, você vai encontrar no início do capítulo 10 de Gênesis o início da genealogia pós-Noé. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes aconteceu o dilúvio, sobrou Noé e sua família. Você está cansado de ouvir isso aqui na Koinonia. Após o dilúvio, restaram Noé, sua esposa, seus filhos e noras. Esses filhos e noras foram se multiplicando através de suas relações íntimas, foram gerando filhos, e esses filhos, seus filhos, e assim por diante. E no capítulo 11, essa geração pós-Noé decide fazer uma torre cujo ápice, cujo cume penetrasse os céus. Por quê? Primeiro de tudo, o ponto mais óbvio dessa decisão foi baseado no medo. No medo de serem todos sucumbidos novamente num dilúvio. Eles tinham, toda a sua geração tinha sido exterminada por uma grande chuva, o dilúvio. O povo hebreu sempre teve o costume esse dado por Deus, de contar suas histórias ao redor da mesa. Também já foi falado aqui sobre isso na Koinonia. Que era costume, Deus deixou dito aos pais de família que se reunissem ao redor da mesa e contassem aos filhos sobre a grandeza de Deus. Automaticamente esse povo que cresceu ouvindo as histórias do dilúvio, em determinada geração se reuniu e decidiu no seu coração: se Deus matou todos afogados, nós não nos afogaremos. É a experiência sendo utilizada para fugir de Deus. Você já viu isso, não? Você já viu aquele crente que sabe falar toda a linguagem do pastor para pensar que foge de Deus? Se o pastor perguntar isso, eu já sei como é que eu respondo. Se a pastora me olha assim, se a pastora está na porta grande, eu já entro pela porta lateral, mas estou lá na igreja dando glória a Deus. Se ela me liga, eu não atendo, depois mando uma mensagem perguntando o que foi, para ela não me ouvir o tom de voz. Esse povo, descendente de Noé, é o mesmo povo que descendia de Adão. Essa é uma estratégia de unidade adâmica, herdada de Adão. A estratégia que a gente usa para tentar fugir de Deus. As coisas boas vêm por herança, as ruins também. É por isso que outro dia foi pregado aqui nesse lugar sobre os que nascem de novo em Cristo, que não fogem de Deus, mas que vão para o propósito, ainda que esse propósito seja cruz. Ou os que vêm na igreja, mas ainda caminham em Adão. Vêm à igreja, mas são cheios de desculpas. Os que nascem em Cristo de verdade, um Cristo ressuscitado, esses caminham em Deus e vão, ainda que seja para a cruz. Os que nascem de Adão, ou seja, os que não ressuscitaram com Cristo, esses caminham formados em desculpologia. Hoje foi dito aqui, se eu não me engano pela Kátia, que eu não dê mais desculpas. Sabe o que isso significa? Quando eu sou cheio de desculpa, eu ainda estou lá, em Adão. Eu ainda não ressuscitei com Cristo. Eu ainda procuro me esconder de Deus. Lembra de Adão? No Éden? Deus disse: onde tu estavas? Estava com uma vergonhazinha. 4 perguntas de Deus, 4 respostas dele até ele acabar. Não tinha mais resposta para dar. Enfiou a mulher no meio. Foi a mulher que tu me desse. Lembra de Adão? Quem não lembra, né? Essa gente se juntou
para decidir se escapar de Deus através de uma torre, através da Torre de Babel. Graças a Deus, que o vinde de Deus foi mais forte que o vinde dos homens. Percebam bem, versículo 4, eles disseram, vinde, a minha Bíblia diz com exclamação, é uma chamada, vinde, construamos uma cidade e uma torre. E no versículo 7 diz Deus, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Tem horas que a gente não entende o porquê que aquele grupinho que a gente tanto amava se desfez. Senhor, mas era tudo gente boa. Mas era cada encontro legal, carne assada. Uma hora era pizza, uma hora era piscina, uma hora era cinema, uma hora era academia, tudo junto, uma hora era isso, uma hora era aquilo. E aí eu fico imaginando Deus, né? Fazendo assim, mas eu sei no que aquilo ia acabar. O Senhor sabe, o Espírito Santo conhece o nosso coração e sabe onde nós vamos parar se continuarmos andando com quem estamos andando. Seja para o bem, seja para o mal. O Senhor sabe. Não é o pastor que sabe. O pastor não sabe. Ainda que o pastor tenha um pouco de experiência, mas tem hora que a experiência da gente pifa, parece que ela não liga, ela não acende luz, parece que a gente vai junto, porque aquele que perscruta não é o pastor. Quem conhece lá no íntimo do nosso coração é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Agora, em cada pessoa que faz parte de algum grupo, o Espírito Santo fala ao coração. Ele pode não falar ao coração do pastor em prol daquele grupo, mas ele fala em cada pessoa daquele grupo. E se eu faço parte de algum grupo, como vocês me conhecem, sabem que eu faço, em projeto da igreja, em ministério da igreja, em grupo do superação, no grupo da academia, e você sabe do grupo que você faz parte, cada grupo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou para vocês de cada grupo. E mesmo que a conversa dele com você seja, olha, cuidado, ele te avisa. Às vezes o pastor é mais proibitivo, mas o Espírito Santo ele é amoroso. Ele te avisa, olha, cuida. Não é que não é para tu ir, mas vai com cuidado. Não te abre demais, nem para dar demais, nem para receber demais. Cuida, vigia, tenha limites. Deus também deixou a palavra para a gente consultar, e a gente vai consultar em Provérbios, e Provérbios diz assim, olha, não vai demais na casa do teu amigo, para que ele não se enjoe de ti. Além da voz do Espírito, nós temos a voz de Deus através da palavra. E ainda assim, fazendo apologia com Adão, a gente resolve comer do fruto proibido. Ainda assim, essa gente, geração pós-Noé, em vez de eles olharem para o dilúvio e olharem para si e dizer, uau, eu estou aqui porque Deus me amou, escute bem isso. Eles eram a geração viva, ok? Portanto, eles estavam ali construindo a torre. Em vez de eles dizerem assim, uau, nós estamos aqui porque Deus nos amou, porque nós poderíamos ter morrido há gerações atrás. Então vamos fazer um altar
para adorar a Deus. Mas decidiram fazer o quê? Uma torre para fugir de Deus. Os componentes do altar estavam na natureza, feitos por Deus para eles. Os componentes da torre foram feitos pelas suas mãos. Pegaram o barro, cozinharam o barro, fizeram tijolos. E é pior, usaram o betume da arca, que aprenderam na arca, para fazer a sua torre. Talvez poucas pessoas estão captando o que eu estou dizendo. Deus ensinou Noé a fazer o betume, sim ou não? Até então não existia receita de betume na Bíblia, sim? Aquilo que Deus deu para a salvação, a geração posterior usa para escapar-se de Deus. A minha versão fala bem certinho, betume. É o que foi passado por fora da arca, para que a água não entrasse, porque a pressão da água seria muita. Espírito Santo está falando com gente aqui, né? Amém? Aquela bênção que Deus te deu, jamais deveria servir para tu usares para fugir de Deus. E eu digo tu, eu digo eu também. Aquela bênção que Deus nos deu, jamais deveria servir para usarmos para fugirmos de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e isso que eu vou dizer agora também faz parte do que é temor de Deus, desceu na terra e confundiu as línguas. E aí talvez alguém nascido em Adão ainda fale assim, Deus acabou com eles. Não. Deus, para não acabar com eles, os separou. Sabe qual é o significado de temor de Deus? É ver Deus em todas as coisas. Se eu olho esse texto e vejo Deus como um Deus castigador, eu estaria sendo omisso. Por quê? Porque eu estaria vendo Deus com a minha lente carnal. Se o meu filho apronta, eu castigo. Agora, quando os meus filhos eram bem pequenininhos, 1 ano, 2 anos, eles ainda não tinham entendimento do que era perigo. O que eu botei na porta da minha cozinha? Um portãozinho. Para quê? Porque eu era mau, eu não queria que eles conhecessem a cozinha da casa. Para protegê-los. Do quê? Deles mesmos. Da ignorância deles. Da incapacidade deles de reagir frente ao mal. O que era o mal que estava na cozinha? As facas, o fogo, o forno, as coisas perigosas para eles. Dá um sorriso aí, gente, eu estou achando que seja muito sério. Deus, na sua bondade e grandeza, pôs entre eles um portãozinho. Qual portãozinho? A língua, o idioma. Deus, sendo Deus, podia ou não podia matar tudo? É tudo dele, gente. Podia ceifar. Já matou uma geração antes, vai tudo de novo. Mas não podia matar com água, podia matar com fogo, com terremoto. Mas ele resolveu botar um portãozinho, para que o mal não se estabelecesse fisicamente no meio deles. Ainda que Deus viu que no coração a intenção deles era se escapar da mão de Deus. Isso é unidade. Unidade para o mal.
Você já viu gente que se junta para falar mal de outro? Unidade para o mal. Unidade para denegrir, para difamar. Unidade para manipular. Isso acontece não só na esfera da igreja, isso acontece na esfera política, na esfera social. Não desmerecendo, mas o princípio de uma greve, por exemplo. Eu sei que muita gente vai defender, porque precisa, a minha classe precisa, parará, periri. Mas vai olhar o princípio. Vai olhar a raiz, a semente. Se nós olharmos a semente, nós vamos à palavra de Deus e vamos ler o texto dos trabalhadores da 1/10 hora. Cada um trabalhou pelo salário combinado. O combinado não sai caro, como diz o ditado. E assim, quantas outras questões que a gente pode ver. A semente da unidade para o mal. Eu quero dar um exemplo a nível de igrejas. Esse é o que eu posso mais falar. Houve um ano, vocês todos aqui sabem, que a Almeblu executa um café por mês de todos os pastores, ou pelo menos deveria ser de todos os pastores. E esse café é itinerante, cada igreja recebe esse café por mês. Um mês é na Koinonia, outro mês é na Aba, outro mês é na Quadrangular, e por aí vai. E teve um ano que ninguém se dispôs a receber, e nós nos dispusemos a receber o café durante um ano inteiro. Talvez você não saiba, mas isso significa muito trabalho. Além de muito gasto, muito tudo. Além do gasto, principalmente trabalho. E no decorrer desse ano, mais para o final daquele referido ano, a diretoria da Almeblu se reuniu e achou por bem não fazer mais só na Koinonia, porque alguns pastores foram reclamar que não vinham porque era só aqui. E nós estávamos sendo favorecidos. Eu pergunto, favorecidos do quê? Será que a gente tinha intenção que os pastores viessem congregar aqui? Vocês conhecem os pastores desse lugar e vocês sabem que a nossa afirmação é sempre que não convide gente da outra igreja para vir para cá, é ou não é? Sempre, sempre. Mas o que aconteceu? A unidade praticada para o mal. No outro ano nós mudamos, a diretoria decidiu por bem mudar, voltaria a ser itinerante, e uma pergunta foi feita: onde estão os que reclamaram que era só aqui o café? Continuaram a não irem nos cafés. Eles se uniram para derrubar que o café era aqui. E depois sumiram, como fumaça. Não vieram, nem aqui, nem nenhum outro café. O exemplo, até parece que eu estou falando mal de alguns, mas o exemplo cabe porque eu preciso exemplificar na prática que isso acontece até os dias de hoje. E aí daqui a pouco tu percebes que eles estão todos aglomerados. Eles não vêm no café da Almeblu. Mas tu sabe que eles estão lá juntos, estão não sei aonde juntos, estão aqui não sei aonde, fazendo não sei o que junto. E quando tu menos percebe, cadê fulano? Sumiu. Cadê Beltrano? Sumiu. Sabe o que acontece? Sempre que tem uma unidade para o mal, Deus vem e separa. Por quê? Porque Ele ama mais a nós? Misericórdia. Porque Ele ama aqueles também. E para que eles não vão para o inferno tudo junto. É verdade, Ele ama. Para que meus filhos não queimassem a mão no fogo. Eu botei o portão. E Deus põe um portãozinho no meio da gente. Por quê? Porque o propósito é para o mal. Queridos, a Bíblia diz: a Deus não se engana.
Deus não se deixa escarnecer. E isso não é para aquele tempo. Isso é sempre, e sempre, e sempre. Não há bem que nunca acabe, nem mal que dure para sempre. Às vezes a gente... Vou contar um outro exemplo, posso? De unidade para o mal. Isso aconteceu comigo. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava muito bem relacionado com muitos pastores e na instituição que eu também trabalhava, no seminário e tudo mais. E eu vi o meu pastor do seminário, se juntando com outros pastores. E eu cocei a cabeça e disse para um pastor amigo que estava comigo: eu estou com um mau pressentimento. Eu fiz a ponte. E depois eu que fiz a ponte, fui deixado de lado. Fui jogado da ponte. É raro eu contar coisas que acontecem comigo, né? Mas eu quero contar para vocês entenderem como é que funciona. Esses pastores se juntaram e fizeram uma mega potência. E eu, baixei a cabeça e saí. E continuei aqui na Koinonia servindo, como sempre faço e amo fazer. E fiquei aqui. Talvez você não é pastor, você não saiba o que eu estou... Você que não é, não saiba. Mas quem é, sabe. Quando a gente vai começando no ministério, tu queres uma agenda cheia, tu queres viagem, tu quer pregar, tu quer cantar, tu quer ter compromisso, tu quer ser útil. E isso estava acontecendo comigo. Os que me acompanham há esses anos todos sabem que passou um tempo onde eu quase não parava. Quando o seminário começou a explodir, era aula em Blumenau, aula em Indaial, aula em Joinville, aula em Ponta Grossa, aula em Minas Gerais. Isso tudo todo mês. Então era milhares de quilômetros por mês. E isso é aquilo que tu queres quando tu começa no ministério. E quando essa junção se deu, pouco tempo depois, tudo isso se acabou. Tem gente que se une para tentar ter aquilo que a gente tem. Tentar ser aquilo que a gente é. Lá na tua empresa, talvez tenha gente que se una para tentar ter o teu cargo, tentar ter a tua função, tentar ter o teu salário. Não é só na igreja que acontece isso, queridos. Graças a Deus que no âmbito espiritual, a gente também tem o Espírito Santo e a palavra, para nos mostrar que eles não foram nem os primeiros nem os últimos. Aí tu pensa, não, mas na igreja não vai acontecer. Vai. Mas lá no meu emprego não vai acontecer. Vai. Se tu e eu somos crentes e cremos na palavra de Deus, pode acontecer conosco tudo o que acontece na palavra de Deus. Não está acontecendo lá no Oriente Médio que os cristãos estão indo para a cruz, estão indo, sendo queimados. Eu assisti essa semana um vídeo de africanos cristãos sendo queimados vivo, apanhando com varas enormes até ficar desfalecido, e depois de desfalecido, é tacado mato seco em cima deles e fogo. Ué, mas Deus não é conosco? Justamente Ele é conosco. Assim como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Ele foi com milhares de cristãos que na Inquisição foram mortos e não estão escritos seu nome na Bíblia, mas estão lá no céu está escrito. Eu peço ao Espírito de Deus que tire do nosso coração todo o humanismo que entra no nosso coração. O cristianismo vivido dentro do humanismo faz a gente querer Cristo como uma lâmpada mágica, onde a gente esfrega Cristo e Ele nos dá direito a 3 desejos. E Ele não é nosso Senhor, Ele é nosso servo, se for assim.
Mas o cristianismo sem o humanismo, ele é nosso Senhor. E realiza em nós os seus desejos. Eu profetizo essa palavra no nosso coração. Nós não estamos aqui para termos os nossos desejos realizados. Ainda que o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Ainda que o Senhor é generoso, dadivoso, bondoso, grandioso. Ele é tudo isso. Mas acima de tudo, Ele é o nosso dono. Por isso nós o chamamos de Senhor. E essa unidade que acontece para o mal, atinge nossas vidas sim. Mas não atinge para nos derrubar, atinge para nos fortalecer. Fortalecer-nos aonde? Fortalecer-nos em Deus. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós fomos criados, programados para adorar. Seja adorar a Deus, seja adorar uma imagem, seja adorar um carro, seja adorar uma conta bancária, alguma coisa todo mundo adora. Nós somos criados para adorar. E nós entramos na igreja, nós nos convertemos, e daqui a pouco nós vamos fazendo daquele betume o nosso altar. Daqui a pouco nós vamos fazendo das bênçãos de Deus a nossa adoração. Daqui a pouco nós vamos fazendo da família em Deus a nossa adoração. E Deus não divide sua glória com ninguém. Então, quando Ele vê que nós estamos indo rumo a outro altar, Ele põe o quê? O portãozinho. Ele nos separa. Aleluia. Santidade, separação. Ele nos separa, não dele. Ele nos separa para Ele. Para que nós voltamos a Deus e vejamos que Ele é quem nos ama mais do que os nossos amigos nos amam. Então, se eu colocar a minha mãe no pedestal e adorá-la porque ela é, Ele vai botar um portãozinho entre nós. Eu digo eu de exemplo porque eu posso me usar como exemplo, né? Mas qualquer um de nós, se nós botarmos um ao outro no pedestal, Ele vai nos... Ele vai nos separar. Porque Ele ama eu e ama a ela. E não quer que nenhum de nós se perca. Num pensamento de amor, mais vale pôr um portão para que nenhum se perca, do que deixar os dois ir juntos para a perdição. Glória a Deus por isso, né? Quantas vezes eu ouvi sobre o castigo da divisão das línguas. Assim como quantas vezes eu ouvi sobre o castigo que Deus deu para Adão quando tirou ele do Éden. Irmão, se a Bíblia fala que o trabalho enobrece, você acha que Deus castigou Adão com o trabalho? A segunda chance que Deus deu para Adão foi tão boa quanto a primeira. Deus deu oportunidade a Adão de ser um homem nobre e de se sustentar com o suor do seu rosto. Não foi castigo. Você que caminhava com a mentalidade que vou para o trabalho, vou para o meu castigo, livre-se disso. Vá para o seu trabalho, vá para a sua oportunidade de ser um homem digno, uma mulher digna. Vá com a mentalidade de que Deus te abençoou com capacidades para exercer aquele trabalho. Ele te deu essa bênção, essa dádiva. Aleluia. Meu Deus, eu vou longe, mas eu quero terminar logo. Vamos para o segundo exemplo. Eu começo a falar de Gênesis, fico doido, né? Segundo exemplo. Marcos capítulo 2. Pode, foi a Júlia que ligou, estava com calor. Cantou, ficou com calor. Pode desligar. Sim. Obrigado, irmão Edgar. Marcos 2. Recentemente falei sobre esse texto aqui na igreja. E hoje eu não quero voltar ao texto inteiro. Mas eu quero frisar apenas
o tema que a gente está falando hoje. A gente começou falando em Jeremias que o tema seria unidade, sim? Demos o primeiro exemplo, que foi a unidade para o mal. A unidade dos humanos para o mal. O segundo exemplo é a unidade dos humanos para o bem. Os 4 jovens que se juntaram para levar um paralítico diante da presença de Jesus. Você já conhece o texto, eu vou acelerar um pouquinho. E você sabe que Jesus deu mais importância para o que ele viu do que para o que os jovens viram. Os jovens levaram o paralítico a Jesus para andar. Paralítico, andar. Lembra que Jesus fez aquela piada? O que tu quer que eu faça? Para o cego? Lembra do cego? Jesus se encontrou com o cego e o cego... Jesus, o que tu quer que eu faça? Aí, jogar bola aqui não, né, Jesus? Primeiro de tudo eu quero ver. Aquele jovem paralítico foi levado diante de Jesus para andar. Jesus olhou para ele e eu creio que os pentecostais tudo ali esperando, né, para dar uma rajada de língua. Que nada, era tudo judeu ali, né? Eles estavam ali quietinhos, só para ver o que Jesus ia fazer. Todo mundo esperando. A hora que eles pensaram, agora vai andar. Jesus pega e diz para ele, perdoados são os teus pecados. Eu fico pensando naquela musiquinha. Mas Jesus, estava todo mundo esperando para ver o cara andar, meu. E tu vem com perdão de pecado, faz logo o cara andar. Perdão é uma segunda instância. Mas para Jesus, era necessário o perdão. Era mais importante a salvação do jovem do que o caminhar do jovem. Já falei sobre isso aqui. O importante para nós e o necessário para Deus. Ai, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Para quê? Para tu ir para a Rivagem? Vem de ônibus que daí tu vem para a igreja. É assim, irmão. Você pensa que isso aqui hoje não podia estar cheio de gente? O que teve gente abençoada, carro, caminhonete, 18, não sei o que, biriri, bororó. Bom, voltando. A unidade dos seres humanos para chegar a Deus. Os 4 se uniram dentro de um propósito. Vamos levar o paralítico a Jesus. Lembra o primeiro modelo? Vamos nos unir para fugir de Deus. Vamos nos unir para ir a Deus. Segundo modelo. E agora, já indo para a reta final, eu quero compartilhar com vocês o modelo mais perfeito de todos. Abram suas Bíblias comigo em João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17. Eu falei que nós já estamos indo para o final, então já estamos indo para o final. 17, já estamos indo para o final. A gente está ensaiando com o Ministério de Louvor, sabe? Quando o pastor fala a senha, já estamos indo para o final, é a senha, é o sinal, assim, é. João 17, versículo 20. Bom de quarta-feira é assim, a gente pode ter essa liberdade, né? Não que domingo não possa, mas metade não ia entender. João 17, 20 diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam... O que está escrito aí? Palavra ruim de falar em alta voz, né? Um. Faz biquinho. Para que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus. Para muitos que pensam que Jesus ensinou só o Pai Nosso, né? Eis aí um modelo de oração feita por Jesus.
assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Nós quem? Jesus e Deus. Essas eram palavras de Jesus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. O que Jesus não teve nessa oração, ele não teve nessa oração, foi crise de identidade. Assim como tu amastes a mim. Quantas vezes que a gente se pergunta, Senhor, tu me ama mesmo? Jesus perguntou para Pedro, lembra? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas para Deus ele não perguntou. Uma vez que Deus falou para ele, bastou. Ainda que ele sabia do amor de Deus. Quando Jesus sai das águas batismais, a voz de Deus desce do céu e fala, este é meu filho. Uma vez só, basta. Uma vez. Este é meu filho amado. A oração de Jesus em João 17. Para que eles saibam que tu me enviaste. Tu amastes a eles e a mim. Queridos, por que eu estou citando esse como terceiro modelo? Os dois primeiros modelos são modelos carnais. O primeiro modelo de unidade foi para o mal. O segundo modelo de unidade foi para a necessidade. Quantos de nós que hoje estamos aqui, mas que viemos aqui pela necessidade? Ou necessidade minha, ou necessidade de outros. Eu vou buscar porque eu estou com uma doença grave. Eu vou buscar porque meu pai está doente. Eu vou buscar porque não sei quem está quebrado financeiramente. Eu vou fazer um propósito. O ser humano, por si só, enxerga a necessidade. Jesus em Deus nos mostrou um exemplo de não olhar para a necessidade, mas de olhar para o amor. A oração de Jesus foi baseada não na necessidade, foi baseada no amor. Nós não queremos andar junto entre os pastores para mostrar que a igreja é forte, que nós podemos derrubar um político, que nós podemos eleger alguém. Se for esse o nosso propósito, nós estamos construindo uma torre. Nós não queremos ir lá fazer o limpar para mostrar que a Koinonia é grande, tem muitos membros, é rica, tem um prédio quase no centro. Se for isso, nós estamos elegendo uma torre. Nós fazemos o Geração Formosa, nós fazemos o Superação, nós fazemos o Limpaz para mostrar que Deus ama aquelas pessoas. Não para trazê-las para uma congregação, ainda que essa pode ocorrer. Mas eu sempre deixei bem claro, porque o Limpaz, o Geração e o Superação, a gente trabalha tudo junto, e eu sempre deixei bem claro, e nós como pastores sempre deixamos bem claros. Vamos mostrar o amor de Deus, não adianta arrastar para congregar aqui. O propósito de Deus maior do que congregar é o amor. Que venham por amor. Que venham por conhecer o amor. Quando nós ministramos o amor através das atitudes, através das intenções, a pessoa é atraída por aquele amor. Porque esse amor que nós podemos dar, o mundo não pode dar. Creia nisso, queridos. Em nome de Jesus, creia nisso. O amor que nós, em Cristo, podemos dar, não em Adão. O mundo não pode dar. Quantas pessoas me perguntaram, mas pastor, quanto que tu vai cobrar para ir lá limpar um terreno? O que tu quer em troca? E quantas almas nós ganhamos há anos atrás com o projeto do Limpaço? Não se perdia uma. Estão congregando aqui? Não. Não estão congregando aqui. Um planta, o outro rega, o outro colhe. Quem sabe daqui uns 10 anos nós vamos encontrar testemunhos como hoje temos encontrado de 10 anos atrás. Olha, eu fui tocado aquela vez que vocês foram lá cortar aquele mato na minha casa. Como aconteceu comigo há alguns anos atrás.
de ouvir da boca de uma moça que canta, dizendo: olha, pastor Léo, quando tu ainda nem eras pastor, tu me influenciaste a cantar. Eu disse: sério? E tu cantas melhor que eu? Falei para ela. E ela começou a rir. Ela disse: isso eu não sei, mas que foi tu, foi. Queridos, a semente do amor, ela demora para crescer. E eu vou encerrar lendo o texto que eu comecei lendo. Eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira. Jeremias 32, 37. No meu juízo e na minha grande e terrível indignação. Eis que eu os remirei, ok? Trarei de volta. E os trarei de volta a este exato lugar. E farei com que habitem aonde? Em plena segurança. Você viu Deus colocando o portão? E Deus retirando o portão? E eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Dá para ver o manto do amor envolvido nessas palavras? E lhes darei um só propósito. Lembra do ônibus? Cada um tem um propósito, aqui não. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho. Qual é esse caminho? Está com C maiúsculo na tua Bíblia? Em algumas versões, vocês vão encontrar esse caminho. Qual é o caminho que é esse? Eu sou o quê? O caminho. E lhes darei um só caminho. Que caminho é esse? Aqui está falando no Antigo Testamento. Aqui está falando de vontades e propósitos naturais. Mas essa palavra aplicada nos dias de hoje simboliza Cristo. E lhes darei um só caminho. Qual é o caminho que leva a Deus? Eu sou o único caminho. Jesus. 600 anos antes de Cristo. Já falando da ressurreição, caminho com C maiúsculo. Porque se eu andar num Cristo carnal, aquele da cruz, eu ainda não estou nesse caminho. Mas quando eu ando no Cristo ressuscitado, eu estou nesse caminho. Quando o meu Cristo ainda está na cruz, eu não estou nesse caminho. Quando o meu Cristo deixa a cruz vazia para a memória, eu estou nesse caminho, caminho dado por Deus. Um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre. Sabe o que é um amor reverente? É o contrário do irreverente. Sabe o que é o irreverente? Que não dá importância para Deus. O que o mundo faz? O mundo não dá importância para Deus. A gente tem lido e ouvido termos irreverentes, e a gente não se dá conta que irreverência é falta de reverência, e é com reverência que nós precisamos estar diante de Deus, reverentemente, com respeito, não sisudos, mas sabendo que estamos diante de um Deus todo-poderoso, e acima do todo-poderoso, um Deus de amor. Aleluia, não faz mais sentido agora ler esse texto? A fim de que me ame com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Olha Deus, coloca portão, tira o povo da terra, se indigna, mas dá mais vazão para o amor do que para a indignação. Traz o seu povo de volta e diz: ei, vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. E não só vosso Deus, vosso Deus e Deus dos vossos filhos e dos filhos dos vossos filhos. Querido, se você está contente com Deus, imagina seus filhos e seus netos e seus bisnetos, até as milhares de gerações. Se você é feliz porque Deus tem te abençoado, pensa você vendo seus filhos e netos crescendo numa grama regada por Deus. Se você é feliz pela prosperidade que você tem alcançado, pensa você vendo seus netos, bisnetos, tataranetos sendo muito mais prósperos do que você. E
Por favor, não relativize prosperidade com uma nota de dinheiro. É muito pouco isso. É muito mais do que isso. Pensa seus filhos, netos e bisnetos não tendo as mesmas doenças que você, não tendo os mesmos buracos emocionais que você, não tendo a mesma criação que você teve, sendo criado na verdade, na justiça, na prática do bem, colhendo o bem, porque vão plantar o bem e vão colher mais bem ainda. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei, aleluia, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais, querido, você está escutando isso? Para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Não é mais um relacionamento com aquele Deus, aquela cara que na verdade a gente conheceu um Deus com cara de Netuno, aquela barba gigante, aquele tridente, sentado num trono, lá em cima, bravo. É um Deus que se relaciona como pessoa. A natureza com a qual eu fiz vocês, vocês vão voltar a ter comigo. Quando eu fiz vocês, eu passeava com vocês todos os dias na viração do dia. Quando eu fiz vocês, eu era amigo de vocês. Mas agora, esse caminho que há para vocês percorrer é o caminho de não mais uma vez por dia, é o caminho de andar comigo o dia todo. Adão andava com Deus uma vez por dia, nós podemos andar com Deus o dia todo. Se andarmos em unidade, se entendermos que a diferença dela para comigo nos soma e não nos divide. Se entendermos que o que Deus colocou a mais nela e menos em mim, colocou a mais em mim e menos nela, e juntos somos um. Esse é o modelo de unidade deixado por Jesus, para que todos vejam que nós somos um. Eu lhes dei a glória que tu me deste. A gente não sabe o tanto da glória de Deus que a gente carrega. A gente carrega no nosso sorriso, no nosso abraço, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nós carregamos parte da glória de Deus. Sabe por que não carregamos toda? Para não nos ensoberbecermos. Por isso que a porção de glória que tem em mim precisa da porção de glória que tem nela, para que junto possamos mostrar Deus. Então, fiquemos com o terceiro modelo, o modelo de Jesus. Nós já experimentamos os outros dois, sim ou não? Quando alguém te convida para voltar da onde tu viesse, o que tu fala? Ah, vamos lá no baile, lá tu vai se alegrar pra caramba. Tu vive me convidando para ir na igreja. O que a gente responde? Essa vida eu já conheci. Aquela alegria, já bebi muito aquela alegria. No outro dia, aquela alegria me dá uma dor de cabeça, sim ou não? Uma tristeza, fico sem dinheiro, não lembro direito o que eu fiz. Assim a gente deve aplicar, quando a gente pensa no modelo de vida cristã que a gente vai seguir. Que modelo de unidade que eu vou seguir? Aquela que se junta para fazer o mal? Esse modelo eu já experimentei. Não quero mais. Dá muita dor de cabeça. Que modelo que eu vou seguir? O modelo da necessidade? Vamos lá na campanha dos 7 dias. Vamos lá no culto que eu quero ser abençoado. Vamos lá no culto que eu tenho que pagar a conta de luz amanhã. Vamos. Por necessidade? Eu já vivi isso. Ó. Dá resultado? Dá. Mas nunca sacia. Nunca termina. Todo mês vem as mesmas dívidas. Eu não consigo me livrar delas. Para que vim aqui? Vou ler para encerrar. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um.
como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amastes a mim. Para que vim aqui? Ele me amou, eu o amo. Ele me deu, eu dou a ele. Nada que ele me pede, ele não fez primeiro. Ele veio aqui, eu vou a ele. Para que vim aqui? Para ouvir as palavras dele. Para ver a porção da glória de Deus que tem na vida do meu irmão. Queridos, que os nossos olhos mudem. Que a gente comece a ver o que tem de Deus no outro. O que tem de bom, o que tem de amor, o que tem de grande, o que tem de maravilhoso. Como o apóstolo Paulo deixou dito, que nós possamos ver aquilo que Deus já tem feito, que nós deixamos de ser críticos extremos. Não ando com fulano porque é isso, não vou com Beltrano porque é carro, porque é assado, porque é assim, porque é frito. Eu quero escolher ver o que tem de Deus em vocês. Escolham em Deus, de ver o que tem de Deus em mim. Assim, vai ser bem melhor. Vai ser muito melhor. Assim, pensa que feio que é. Pensa que feio que é. Alguém está junto com você e você começar a falar mal de mim. No que Deus é glorificado nisso? Não é tapar o sol com a peneira. É tratar as feridas com amor. Se um filho seu se machuca, você não cuida dele. Se o seu pai se machuca, você não cuida dele. Por que nós somos irmãos? Não nos cuidamos uns dos outros. Assim, as pessoas vão ver que somos um. Quantas vezes pessoas falaram mal de mim? E pessoas aqui, pastores, colegas, amigos, irmãos, foram e me defenderam. Eu sou perfeito? Claro que não. Mas no que convém somar-se aos que falam mal? Que diferença a gente vai fazer do mundo, gente? Só baixa um pouquinho o volume. Que diferença que a gente faz do mundo quando a gente se soma aos que falam mal um do outro? Estamos ajudando a construir a Torre de Babel. Assim é. O projeto de unidade de Deus é esse modelo de Jesus. Não buscar a Deus por necessidade, ainda que essa é uma etapa. Mas buscar a Deus porque o ama. E querido, vou dizer um negócio para ti. Quando tu começa a buscar a Deus porque amas, o que acontece com a tua vida? Ninguém pode segurar. Se nós buscamos a Deus por necessidade, a gente pode atingir até um objetivo, que é sanar aquela necessidade. E o resto da nossa vida, como fica? Aí a gente fica se movendo só por necessidade. E quando acabam as necessidades? Você viu que o texto dos 4 jovens acabou ali. O cara foi perdoado, andou, acabou. Sabe por que tem coisa que não dá certo? Porque só anda na necessidade. Tem casal que não dá certo. Porque se casaram no mar da necessidade. E aí tem que pedir para Deus mudar o mar. Porque se um sai da esfera da necessidade e o outro não, é brabo.
Um se converte e o outro só continua indo na igreja. Não tem criança aqui dentro. Eu estou falando conforme Jesus falava, parábolas. Tem casal que casa, e isso é inspiração do agora, tá? Tem casal que casa, um se converte e o outro não. E a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E as crises começam. Tem mulher que buscava Deus pelo marido. O marido veio, se converteu, passou ela, e agora? Deus me ajuda que meu marido virou carola, só quer estar na igreja, piriri, pororó. Unidade. O mesmo propósito. Convertidos, não indo na igreja um e convertido o outro. Essa história de casal é bem complexa, profunda. O pastor Gustavo Lara, o apóstolo Gustavo Lara, uma vez, orou por mim e pela Rosiane, que está escondidinha lá atrás. E pegou nós dois aqui na parede e embaçou nós dois. E olhou para um e olhou para outro e disse, vocês dois têm que andar na mesma esfera. Recém a gente estava casado. Eu acho que até a gente morava ainda no Cube. Senão não dá certo. Coloque-se de pé, por favor. O poder da unidade. Vocês me dão mais um minuto, eu preciso dar um exemplo. Porque eu comecei a falar de casal, eu preciso terminar. Um casal neotestamentário, talvez o mais conhecido do Novo Testamento. Ananias e Safira. Se uniram para o mal. Sabe qual foi o mal deles? Antes do mal de não dar, foi o mal da mentira. Existia um homem chamado Barnabé, muito doador. Pai da consolação, Barnabé. Exemplo bíblico de consolação. Sabe o que é consolação? Ânimo. Levanta e anda. Consolação. Não é atadinhamento. Ele não era o pai do carinho na cabeça. Escreve essa, Zilene. Atadinhamento. Ele não era o pai do atadinhamento. Ele era o pai da consolação. Vamos. Não, baixa a cabeça. Levanta a cabeça e anda. E Barnabé era um homem muito rico. E quanto mais ele tinha, mais ele dava. E quanto mais ele dava, mais ele tinha. A gente conhece a palavra de Deus. A gente sabe que Deus é assim. Tem gente que sai comigo e não me deixa pagar o almoço. Olha para mim, seu cara de pau. Já está ficando riquinho lá. Ó. Quanto mais doa, mais recebe. Isso é quando nós fazemos tudo isso caminhando num Cristo ressuscitado. Não é na Mega Sena Gospel, tá? Barnabé era doador. E Ananias era observador. E quis copiar o modelo de Barnabé para ser tão rico quanto Barnabé. Vendeu suas propriedades, combinou com a mulher e disse, olha, nós vamos dizer que foi tanto. E o apóstolo chegou Ananias, por quanto vendesse a herdade? Tanto. Pofte. Caiu morto. Chegou a mulher, e aí? Ela disse, portanto, pois bem, ali na porta estão os pés dos jovens que te levarão. Pofte. Será que Deus matou os dois porque não deram? Era a possibilidade deles, era a opção deles escolher dar. Agora, a palavra de Deus diz, cada um contribua conforme o quê? Que coração? Casal pecou junto, foi pro beleléu junto.
Irmão, foi pior que miojo. Em menos de 3 minutos. Tem gente, tem marido, que vê a mulher mentindo na cara do pastor e faz aquela cara assim, ó. É isso aí. Será que não tem um para falar a verdade naquela casa? Alabassúbrias. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Casais. Que coisa, né? Nem fala nada para casal. Casais. Não se juntem para tentarem a Deus. Não se juntem para mentirem juntos. Não sejam um para construírem uma torre de Babel. Eu estou falando ao foro mais íntimo de um lar, que é o casal. São as únicas 2 pessoas dentro de uma casa que são uma diante de Deus. Pode ter 20 filhos, só tem 2 que são um só, pai e a mãe. Só os 2. Não se juntem para mentir. Não se juntem para tapar as coisas do pastor. Porque de Deus eu nem falo, porque você não vai conseguir, nem eu vou conseguir. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos essa noite. Assim como estamos, cada um no seu lugar. Essa mensagem de hoje foi uma mensagem falando de unidade. E o último modelo que foi ministrado não estava programado. Então nós vemos 4 modelos para construir o mal por necessidade, o modelo de Deus em Jesus e o casal que, podendo estar em Jesus, escolheu morrer fora dele, morrer na mentira. Pai, livra-nos disso. Livra-nos desses modelos falidos. Ajuda-nos a ser uma igreja que anda em unidade de propósito, anda em unidade de coração, anda em unidade de espírito. Que nós tenhamos, Deus, essa visão bem clara, que não soframos de koinonite, mas que a nossa koinonia faça a gente mostrar ao mundo que Tu és Deus. Que a nossa comunhão, que o nosso amor, que o amor que faz a gente não olhar mais para os defeitos e olhar acima dos defeitos, olhar para as qualidades, que nós possamos caminhar nesse espírito. Assim como Jesus chamou os 12 para andar com Ele, mesmo sendo 12 defeituosos, que assim a gente aprenda com Ele, a chamar para andar conosco, não as pessoas que preenchem todos os nossos requisitos, mas pessoas que a gente aprenda a amar, a suportar os defeitos, a amar acima dos defeitos. E aos casais eu oro, Senhor, que eles possam sair desse lugar e chegar em casa e consertar diante de Deus o altar. Se há mentira no altar, dá a Deus dignidade e honra para o homem e para a mulher, de saber reconhecer e admitir seus erros, suas mentiras, suas máscaras, em nome de Jesus, Pai. Não apenas na esfera de um contra o outro, mas dos 2 para com Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro. No momento, Deus, onde há tanta crise no casamento, na sociedade. E quem sabe está aí o Espírito. Espírito de Ananias e Safira. Mentindo ambos diante de Deus. Quando nós chegamos nas suas casas, Pai, sempre pintam que está tudo bem. Tem levado o pastor mais de uma forma irreverente. Tem levado o próprio Deus de uma forma irreverente. Deus, Tu és o nosso Pai.
Tu nos conheces desde a criação. Tu sabes quando nós estamos mentindo. Para que a gente fica inventando coisa para Ti? Ajuda-nos. Oro, Deus, pelo ministério de casais dessa igreja. A tarefa é altamente honrosa, mas árdua na mesma medida. Tratar os casais de modo a deixá-los parecido contigo, Jesus. Oh, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa cama, entra no nosso carro, senta conosco à mesa. Em nome de Jesus, Pai, que na coinonia, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre os casais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, queridos.